Saluton, hodiaŭ estas la sesa leciono de nia kurso de Esperanto, bazita sur la materialo Mazi en Gondolando, kiu havas libron kaj ankaŭ havas videojn. En vero, comente se la metodo Mazi en Gondolando havis nur videojn, kiuj estis registritaj per diskoj. Mi memoras kiam ĝi aperis unuafoje, antaŭ pli ol 30 jaroj. Nuntempe ĝi estas disponebla senpage en YouTube, kaj estas farita libro didaktika bazita sur tiu metodo, kiu estas mondkonata. Do, hodiaŭ ni parolos baze pri kelkaj korelativoj kun nia speciso de revizia tono. Do mi prenos ilin tie ĉi por montri al vi. Ili estas la ki-vortoj. La ki-vortoj, kelkaj ki-vortoj, ne ĉiuj, sed ili estas tre utilaj al nia celo. La ki-vortoj apartenas al la tabelo de la nomataj korelativoj. Mi metos en la grupon baldaŭ, eble ankoraŭ hodiaŭ, la tutan tabelon de la korelativoj, por ke vi havu pli klaran komprenon pri kio temas. Tiu korelativo, tiu tabelo de la korelativoj estis saĝe ellaborita por faciligi nian komprenon pri tiuj gramatikeroj aŭ gramatikaj partikloj, kiuj estas ja gravegaj por la konstruado, komprenado kaj utiligado de la lingvo Esperanto. Do, mi malfermos nun la nigran tabulon. Jen ili, elektitaj de mi, kiu aŭ kia kaj tiu paro kiel. Do, kiu vi jam scias ke ĝi havas la senton en la portugala qual individueto. Ĝi demandas pri la individueto. Exemple, nomo, titolo, kaj unu paro kiu povas formiĝi kun kiu estas tiu.
ekzistas en Esperanto. Ekzistas en Esperanto ofte tiu paro, kiu uzata en la ĉiutago. Ĝi estis elpensita de Zamenhof en tiu tempo kaj faras parton de la lingvo Esperanto ĝis hodiaŭ kaj por eterne. Unu ekzemplo. En la Portugala diratas, quem canta não assobia. En Esperanto, ni devas skribi tiele: kiu kantas, tiu ne fajfas. Vi vidas la diferencecon, la strukturo havas du subjektoj, kiu estas funkcias tie ĉi kiel subjekto, kaj tiu estas la sama persono, sed en dua propozicio de la tuta periodo. Do, kiu kantas, tiu ne fajfas. Kiu alia? Kiu multe laboras, tiu konstruas riĉecon. Sed riĉecon por kiu? Quem muito trabalha, constrói riqueza, mas riqueza para quem? Estas polemica demandam. Do, estas ankaŭ alia uzo, alia komparo, kiu aŭ kia. Kia demandas aŭ rilatas al kvalito, adjektivo, spetiso, kiu estas individuetiso. Do, formiĝas ankaŭ paro de kiu kun kia, sed estas malofte, é raro. Generale, kia havas rilaton kun la kvalito, adjektivo aŭ spetiso de la aludata aŭ menciata substantivo. Por exemplo, kiu libro estas tiu? Mi volas scii la titolon. Kiu estas la titolo de tiu libro? Kiu libro estas tiu? La respondo povas esti ekzemple Hamleto. La titolo. Kiu libro? Hamleto. Sed mi volas demandi, kia libro? Kia spetiso de libro? Mi demandas pri, en tiu caso,
mi volas scii, ĉu Hamleto estas tragedio aŭ komedio? Kia libro ĝi estas? Respondo: komedio. Sed mi volas scii ankaŭ, ĉu la libro estas bona aŭ malbona, agrabla aŭ malagrabla. Mi daŭras con la sama struktura demando. Ups. Kia libro? Respondo: bona. Do estas tiuj subtilaĵoj, kiujn ni devas atenti, observi, utiligi senfine. Kaj estas ankaŭ la paro kiel tiel. Kiel, aŭ kiel tiel. Por exemplo, ni vidu tie ĉi. Ŝi cantas kiel bele kiel nightingalo. Nightingalo estas nomo de birdo. Nightingalo. Ŝi cantas tiel bele kiel nightingalo. Mi volas diri ke ŝi cantas con la sama beletiso de nightingalo. Estas comparo. Mi faras comparon de ŝia canto kun la canto de nightingalo. Tiel kiel comparativo de egaletiso, de sametiso. José Newton, em la demando mental, que é livro, tu me povas fari la sama demando por havas la dua respondo? Yes. Depende de la intentiso. Ĉu ne? Se vi volas scii pri la spetiso, vi povas fari la demandon kun kia libro. Kaj la respondo, se ĝi estas bone komprenita de la demandito, certe estos komedio aŭ tragedio. Sed se vi volas scii pri la kvalito, la sama demando, kia libro? Sed vi povas helpe komplementi. Ĉu bona, malbona, agrabla, malagrabla, depende de la contexto de la dialogo. Yes. Que aspecto de livro? Yes. Vi povas fari ankaŭ tiun demandon. Kia spetiso aŭ kiu spetiso? Yes, da. Kiu spetiso aŭ kia spetiso de libro ĝi estas? La dialogo difinas la manieron. Ĉio dependas de la contexto. Ĉu ne? En la konversacio. Se oni ne komprenas, se la demandito ne komprenas, ĝi povas klarigi aŭ demandi per alia maniero. Ne? Do, Yes. Alia maniero.
Richarlison, ludas, tiel bone kiel mi. Ali demando. Ali situacio que dependa do contexto. Em que contexto mi parolas? E no contexto de futebol. Chune? Richarlison. Isto é disto de la Brasília Selectitaro que o fares do goloin. Ao lá do goloin, em lá o nua partio ao ludo, ao maticho, o casinta, inter Brasilo, cai, que Serbio. Do semivolas este plis peticifa, Charlison, ó, por este plis peticifa, futebol ludas, não me este expliclara. Tune? Ludas tiel bone kiel mi. Me comparas Richarlison com mi. Interessante, né? Kai kio, estas compareblas ne, relatas com tio formante paron por este usata em la ciutaga Esperanto. Mi povas fari demandon. Tio estas tio? Tio, o que é isso? Kio estas tio? Sed mi faci un demandon, car mi aŭskultis bruon aŭ kanton, sed kanton malbelan. Pro tio mi demandas, kio estas tio? Kaj la respondo povas esti kompleksa. Mi faras respondon kompleksan. Kion vi aŭdas? Tio estas canto de birdo. Interesse, ĉu ne? Kion vi aŭdas? Kial mi metis la akuzativon no? Kial? Por quê? Car temas pri recta objekto. Simplificando. Mi aŭdas canton de birdo. O canton estas la recta objekto, o objeto direto. Pro tio, em la demando, em la respondo complexa, estas la acusativo. Kion vi aŭdas? Tio estas canto de birdo. Devido que tie ĉi ne estas akuzativo. Ne. Car tie ĉi ne ekzistas rekta objekto. Sed simpla acerto, uma simples afirmativa. Tio estas canto de birdo. La verbo esti estas simpla liga verbo. Sed la verbo aŭdi eti estas transitiva verbo, kiu postulas la akuzativon de rekta objekto. Bone?
Yes. Diro. Tu me compreendes? Tion. Yes, yes. Em la Bonito. demanda ni povas diri ankaŭ vi aŭdas kion. Yes, mi aŭdas tion. Yes. Sed kio estas tio, kion mi aŭdas? Yes. Bona interveno via. La unua demanda, la unua acerto. Primeira afirmativa. Mi aŭdas tion. Eu escuto isso. Sed kion mi aŭdas? Ĉu ĝi estas muzikaĵo, canto, crio, bruo, io? Aŭdas canton de birdo. Mi aŭdas canton de birdo. Mi ne komprenas kion vi demandis. Ĉu ĝi estas kompleksa periodo? Milton, eu estou em dúvida que esse D, né, preposição não? Mi aŭdas canton de birdo. Yes, preposicio. Vere. Depois, Ĝi estas e pode preposicio. colocar o acusativo? Post preposicio ne acusativo. Durante. Depois não Só pode. Antes da preposição pode colocar? yes, antaŭ la prepozicio estas ebla la Ah. akuzativo. Sed poste ne. Canton de birdo. Birdo. Mi ne komprenas tion. Eu não compreendo eu não entendo o que você perguntou. Ou sobre o que você perguntou. Sim. Mi ne komprenas tion, kion vi demandis. Kial estas du akuzativoj. Unu, du. Okazas que, em tiu periodo, ekzistas du rektaj objektoj. La unua tion. Vidu que en Esperanto la afero estas pli delikata, pli riĉa. Mi ne komprenas tion, kion vi demandis. Na Portugala, me diras, eu não entendo o que você perguntou. Não entendo. O. Esse U em português é artigo? Não. Ele está no lugar justamente de um objeto direto. Em Esperanto, estas la paro tion, kion. Alia frazo. Vi ne scias kion tio estas demandita de vi.
Eu não sei isso que está perguntado por você. O que é perguntado por você? Ou, na nossa maneira de dizer, que foi perguntado por você. En esperando, la estructura está clara. Neste tion que eu estas demandita de vida. Aí o carro do verbo, né? Transitivo. É, exatamente, porque em Esperanto as coisas têm que ser bem claras. Em português a gente não diz com clareza, mas a gente se entende. Eu não sei o que é isso que você me perguntou. Pronto, acabou. Mas em Esperanto, aqui é uma língua chique, literária, bem estruturada gramaticalmente, para ficar clara. Aí a gente pergunta de forma mais completa e complexa. O que não quer dizer que seja mais difícil, não. É mais simplesmente esclarecida. Esclarecida. Agora, no Esperanto corriqueiro, se ouve por aí, ao invés de, por exemplo, mine comprenas tion, kion vi demandes, é de se ver por aí, nas esquinas, se dizer só assim, mine comprenas kion vi demandes. Opa, vou até tirar essa interrogação, está sobrando. Ou seja, você tira o objeto direto da primeira oração. Ficou sem o tion. Não é assim do Esperanto nobre. Não é da chamada boa língua. Entretanto, as pessoas às vezes omitem aí, o que é normal também e, consequentemente, é certo também, porque muitas autoridades literárias omitem. Aí acaba caindo no uso. E o uso também acaba fazendo regra. Agora, quem for um cultor da boa língua, do bom Esperanto, usa dessa forma aqui. Os preservacionistas do Esperanto, do início da sua história. É o meu caso. Eu gosto sempre de prestigiar o Esperanto modelo, que é o da primeira fase da língua. Eu normalmente não gosto. Oi? Que é o certo, o que foi original, né? Para evitar que haja deturpação linguística. O que foi já foi corrigido. Por quem? Pelo próprio Zamenhof, em suas traduções. Ele mesmo foi refinando, né? E está ajustando a língua no passado dos livros. Cada tradução vinha com novas formas, ajeitando aqui. Pronto. Depois dele não se mexe mais. Não se deve mexer mais. Mas fazer o quê? O povo vai, aos poucos também, devagarzinho, dando suas enxugadas na língua, né? Que isso não comprometa a gramática fundamental, né? Vai se tolerando. Não é isso? Então, vamos fazer aqui agora, formular algumas frases com base no nosso dia a dia, né? Agora mesmo está fazendo um jogo, não é isso? Da seleção argentina com a seleção de Camarões, não é isso? Como a gente pode construir? Kiwi. Ó, já joguei no plural. Já joguei no plural. Por que botei no plural? Porque são duas seleções que estão jogando.
Então, já comecei dentro do contexto justo. Kiwi. Kiwi ludas, piedipilcon, num. Alguém estranhou aí a palavra piedipilcon? Quem estranhou, levanta Sim, o dedo. isso. Ah, ô Regina, piedipilcon, sinônimo de futebol. 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 É o quê? Não entendi, não. Piedo quer significar o pé, é? Piedo é pé? Não, veja só. Você agora já quer mergulhar, você já quer debulhar a palavra. Piedo. Gostei, gostei. Piedo. Mas aí, ó, em princípio, vamos ficar aqui, ó. O Juricé quer entender o contexto. Pie de pírico, futebol. Pronto. Aí em português antigo, no português de nossos avós e bisavós, se falava muito em ludopédio, para a forma aportuguesada, futebol. O pessoal que era preservacionista da língua portuguesa não queria, né, esse anglicismo futebol. Aí o pessoal criou aqui ludopédio. Mas isso foi no começo do século passado. Não vingou muito, não. Acabou ficando, foi o futebol. Parece que em Esperanto houve também essa coisa de preservar. Ó, piedo, que é pé, certo? E pírico, que é bola. Ah, Daí, piedo, pírico. Bola de pé, bola de se chutar com o pé. Aliás, se é chutar, só pode ser com o pé, né? Então, kiwi ludas piedipico num. Inexistências. Para saber agora. Se prepare para grandes emoções. Kiwi, vou até botar já de outra forma. Kiwi, ó, sentiram o baque da combinação? Ó, kiwi, kiwi. esses. Kiwi, É esses, este. é? Ó, Estes. não, veja só. Aí é demonstrativo. Estas. Quem joga futebol agora, justamente, são Aquele. é, Aquele. argentino, cai, camerunio. Não, veja só, Amigo. ô, Regina, não vamos nos preocupar com tradução. Ah, Porque na tradução a gente não diz assim. Se for para traduzir, a gente tem que traduzir de acordo com como a gente fala. E acabou. Quem é que está jogando agora? Quem está jogando agora é Brasil e Argentina. Não é assim que a gente diz? ah, Então a gente tem que traduzir para a nossa maneira de falar. Porque essa maneira que está aí não é equivalente à nossa forma popular de falar. Aqui é o Esperanto, mas, vamos dizer assim, organizado, como deve ser, para os amantes da boa língua. Que o futebol ludas num, vírgula, tem que ter a vírgula, viu, gente? Quem não botar vírgula aí estará praticando um crime de lesa gramática, sujeito a penalidade, sem direito à visita íntima. Tem que ter a vírgula, porque do lado de cá é uma oração, certo? Do lado de lá é outra oração, com verbos diferentes, né? Embora se referindo aos mesmos sujeitos. Ok? E há estas lá, ludo,
Como é que está Leia, o por jogo? gentileza, em português a palavra, essa frase. Aqui em Que cima? você, sim, Ah, aí é do que nosso maneira. Olha, futebol, Ludas. quem joga. Não, veja só, menina, você falou em português. Então, aí é outra história. Não vá querer traduzir isso aí ao pé da letra, não. Ah, Como é que a gente diga. fala em português? Quem é que está jogando agora, mano? Ah, Tem até esse um no fim. Quem é que está jogando agora, mano? Aí, pronto. Quem está jogando agora são Argentina e Camarões. E acabou. Não vá ah. querer traduzir, não, porque é pedrada. Agora, Mas claro, esse se tio você. ímpar tem que se manter aí, né? No esperado. Ah, porque nós estamos esperando. Esperando o, o quem ele vai para o plural. Em português não vai. Em português a gente usa quem para singular e para plural. Não é isso? Hum. Agora em Esperanto, não. Se for singular, é kill. Se for plural, é kiwi. Eis aí, eis aí o tchan da coisa. Mas nem todo que vorto vai para o plural. Você já viu aí, né? Kio, por exemplo, não vai. Kio tanto serve para se referir ao singular como ao plural. Kie, que é pergunta sobre lugar, relação com lugar, posição, também não vai. Só vai mesmo é kio, kiwi, kia, kiai. E pronto. Então, pergunta aqui. Eu quero saber agora como é que está o jogo. Tá bom? Tá agradável? Tá emocionante? O que é isso, Raludo? Eu quero, dentro do contexto, Juricéia, resposta com A. Eu quero saber isso, a qualidade. Tá bom? Bora demanda. É. Que é esse Raludo? Aí você pode dizer de vários adjetivos aí. Bona, né? Bona. Albona, pode dizer ala, Trebona. tranquila, trebona, se você achar que está muito bom, né? É um jogo corrido, elegante, bom de se ver. Trebona. Se tiver tenso, mala tranquila, para a Argentina deve estar mala tranquila, porque ela tem de ganhar hoje, senão vai para casa hoje de noite. Vai estar Verdade. fora. Vai estar fora da Copa se perder a segunda hoje, né? Se ele Então ela também está. não. Espero Estou hoje para a Argentina. Agora, eu quero saber como são os times, a qualidade dos times. Aí já vai para o plural. E aí, estas lá te amo. Como são os times? Essa é a questão. Aí a resposta pode ser o que você achar que seja, desde que termine em ai, né? Competentai, iligentai, igrai. Por aí afora. Terminando em ai, a casa aceita. Porque a pergunta é em que aí? Eu estou perguntando sobre os dois. Ó. Que aí? Então, resposta é em ai. Ah, Me pensas que la hay estas ya la te amo, nene. Sim, tem a ver com lateamo. Ah, Que aí sí, estas lateamo? Como são os times? yes. É, aí você está Competente. é, você tá certa. Pode se referir também a oi, né? Os dois se substantivos. fosse quais, seria kiwi, né? Não, né? Ah, exatamente. Digamos que eu não saiba quais são as seleções. Kiwi,
estas la selektitaroi ludantai. Quais são as seleções que estão jogando ludantai? Respondo. Argentino cai Camero Mio. Mas observe que eu já complexizei aqui, né? Ludantai. Selekitaro e ludantai. Ou pode ser também o contrário, posso botar antes. E esses lá ludantai, selekitaro. Mas aí vamos complexizar. Vamos dividir isso aí em duas orações. A mesma pergunta, vamos repeti-la, mas com duas orações. Eu não quero uma só. Então, kiwi estas lá selektitaroi. Ó, kiwi ludas. Se sai dessa agora, Regina. Quero ver você se sair dessa. Explique isso aí. É, porque ficou estranho, né, não? Dois kiwi. Quais são as seleções? As seleções. Quais são as seleções? Eu estou falando em Esperanto, Regina. Não vamos querer traduzir, não. Qual é o sentido disso aí em Esperanto mesmo? Porque kiwi não pergunta só, não é só pergunta. Kiwi é também pronome relativo. O primeiro é pergunta, kiwi, não é isso? Aqui eu estou perguntando. Mas aqui é um pronome relativo, kiwi, ou seja, que jogam. Ou para ser mais chique, as quais jogam. No português tradicional, aquele português do tempo de nosso bisavô, né? As quais estão se enfrentando. Quais são as seleções que estão jogando? No português moderno é esse. No português atual, a estrutura é essa. Quais são as seleções que estão jogando? Mas esse que, em Esperanto, vai para o plural. Aqui não é mais pergunta, aqui é pronome relativo. Mas recebe o J. Kiwi, ludas. Ou se eu quiser, posso também kiwi, estas, ludantai, estão jogando. Kiwi, lá. Oi? De esses interessa. Lá tem kiwi. É. O kiwi tem de aparecer aí. Nessa estrutura. Porque se você não quiser usar, você usa essa outra aqui. Kiwi, estas, lá, ludantai, está errado, né? Se usar kill? o kill, tá errado. Não, Se porque são duas. Não, são duas. É isso. É isso que eu estou pensando. Fiquei errado. Porque se são duas, em Esperanto, o kill vai para o plural, kiwi. Em português, não. Em português, a gente pergunta quem são as seleções, ou quais seleções, aí já é outra pergunta. Mas se usar quem, é quem são as seleções que estão jogando. Observe que não tem plural aí. Agora, em Esperanto tem kiwi. Kiwi estas lá selektaroi, kiwi estas ludantai. Aí é que é a questão. Ficar ligado aí, né? Não esquecer, são os detalhes, né? São as regras. Detalhes. Olha, vamos assim trabalhar dentro de regra
técnica, mas que também, às vezes, aceita formas alternativas de dizer, mas tudo dentro da regra. A gente tem que esmerilhar o nosso Esperanto justamente agora, buscando as formas técnicas de se expressar, para não criar vício de desuso. O que de acha é isso? Vício de desuso, ou seja, você de tanto não usar o certo, acaba nunca mais usando. Então, vamos treinar logo no certo. Tem que corrigir logo. Nesse Corrigir caso logo. aí, o caso que está no plural, no dança aí. Se não tivesse no plural, não seria necessário. Não. Veja só, tem que estar no plural. Se não tivesse no plural, estaria errado. Conseguiu esta ludo, aí poderia. Bom, aí... Não, aí sim, porque aí você está perguntando no singular, né? Então, Que o toda ludo... palavra que acontecer isso, que for tirar no singular, o pronome tem que ir para o singular, né? Aí para ser coerente. Aí, ó, quio, estas, lá, ludo, num. Qual é o jogo agora? Respondo, num, estas, ao, ou casas, lá, ludo, porque ludo é singular. É isso? Lá, ludo de argentino com camerunio. Mas aí, o cerne da questão não é o nome das duas seleções, mas é o jogo. Que jogo está ocorrendo agora? O jogo da Argentina contra Camarões. Ao la ludo Inter, ó, entre argentino cai camerunio. Observe que as coisas vão mudando, mas dentro de uma estrutura gramatical sempre coerente e aplicável. Aí você pode perguntar mais genericamente. Io o casas non en la televisão. O que está acontecendo agora na televisão? Né? Non o casas ludo de futebol. Por exemplo, para não dizer futebol ludo, ou então o casas num partio, aqui pode ser ludo ao partio, você que escolhe, são sinônimos, partio ou atio de futebol. Olha, macho de. Matio. Mas é tudo se referindo ao singular. Qual é o singular? O quê? O que está ocorrendo? No caso, o singular é o ludo. A resposta é isso aqui. Ludo ou casas, partio ou casas, matio ou casas. E por aí afora. Agora, vocês não maldaram aí, viu? Por que eu usei televisio e não televidilo ao televido? A gente já viu isso, não já? Televisio é a arte, o meio onde é encenada a programação da televisão, a técnica geral, o cenário, câmeras, apresentadores, atores, propagandas, é o mundo da televisão. Agora, o aparelho que a gente tem em casa é o televidilo. Vivilo.
Televidilo é o aparelho. Agora, televido é a técnica de transmissão de imagens, vídeos e sons. Aí tem a ver com a física, com a eletrônica. Né? Uma imagem e o aparelho, né? E, Que não, o aparelho é o receptor. O aparelho é o receptor justamente dessa transmissão. Porque primeiro é captada a transmissão por uma antena, certo? Essa antena, então, remete para o aparelho, que decodifica as ondas enviadas, transformando-as em imagens, sons e vídeos. Então, em resumo, a técnica, a arte, o cenário, o mundo é a televisio. A técnica de transmissão eletrônica, televido. E o aparelho que recebe isso em casa, televidilo. É bom deixar isso registrado em ata, porque tem pessoas que confundem aí as três coisas, né? Porque em português é televisão para tudo, né? Mas em Esperanto não. Em Esperanto é de acordo, né? importante, né? É. Bom, outra maneira de responder agora da forma com a paridade. Qual é a paridade? Pio, certo? Pio, ou casas num, vírgula, pio estas, ludo. Ao, bal, ludo. Percebeu como ficou chique? Ricamente encadernada a frase? O que ocorre agora é um jogo de futebol. Percebeu, Regina, que eu transformei para a nossa maneira de falar? Não dá para traduzir isso aí ao pé da letra, não. Porque se for para traduzir ao pé da letra, tá o que aí? O que ocorre agora, isso é uma partida de futebol. Não, a gente não diz assim em português. Cada língua tem sua maneira de falar as coisas. Por isso que tradução é uma arte. E requer conhecimento linguístico e também cultural. A cultura linguística de cada povo, para a gente ajustar. O bom Esperanto usa muito essa estrutura com kio. Kio, o casas num, pio estas, futebol ludo. Certo? Mas você pode dar uma simplificada, dizendo num ou casas, futebol, ludo. Simplesmente. Gostaram da simplificada? Mas dentro do rigor gramatical. Certo? Tem que ter isso aí, essa observância da estrutura gramatical. Bom, peço a Regina cantar alguma coisinha para a gente aí, por favor, ou declamar. Uma poesia, né, do Túlio Vertiquara Roça, né, grande esperantista. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Na época ele foi o presidente do Esperanto, né? Da Liga Baiana, né? Foi aqui, né? Isso mesmo. Né? É. Ele foi, na verdade, presidente da Associação Baiana de Esperanto em vários mandatos. Em vários mandatos, e foi professor, tendo sido o meu primeiro professor
aqui em Salvador. Quando eu comecei, foi ele quem me ensinou durante um ano aproximadamente. Bons tempos. Isso mesmo. Ele fez o poema, né? Ele era um homem apaixonado, né? Amava um grande homem apaixonado pela amada, né? Obrigado, meu amor. Possa algum dia você não mais querer que eu a beije e que a abrace, que tenha bem perto do meu coração. Possa algum dia você me aborrecer e até, quem sabe, varrer da imaginação a lembrança do meu amor. Possa até, enfim, por desventura minha, algum dia, gravemente me ofender. Ainda assim, jamais a esquecerei, porque obrigado para sempre lhe serei pelas horas felizes que ao seu lado, pelo amor, eu renasci. E você, por todo o sempre pensarei, em termos de carinho e devoção, porque, meu amor, tendo comigo motivos tão diversos, ainda é muito mais serei agradecido por todos esses versos, de que foi você, sem dúvida, a única inspiração. Obrigado, meu amor. Em Esperanto, povos iam vir nevole plu, que me quisus vim, cai vim, cercar bracos, que me ravos vim, proxime a minha coro. Povos iam vir, malaumo, mim, caissame, quiutias, forlasse de la penso, la memoro, de minha amo, povos fine, minha felizzo, iam, seriose, vi ofendos mim, também me forgessos, vi veniam, tada queima, vi, e estos tiam pro la felicia horon convi, que a per la amo mi renascides, privila tuta estonta tempo, mi pensos, per exprimo de careço cai si dono, ca mi amo, e eu diversa motivo em mi havante, ancora o multe mi estos al vi banquema, por tiui versus tiui, e em que estes vim, sem dúvida, la sola inspiro, danço, me amo, ok? Vou cantar uma musiquinha que todo mundo conhece, né? Alecrim, né? Alecrim, né? Alecrim, alecrim, alecrim de ouro, que cresceu no campo, seu trabalho do homem, ó meu amor. Quem disse, eis a flor do campo, é o alecrim. Rosmareno, rosmarém, rosmarém, em ouro que o cresce sula campo, sem larrom laboro. Comia que o dirigem, ela flor de campo, estas romarém, rosmarém, rosmarém, em ouro que o cresce sula campo, sem larrom laboro. Comia que o dirigem, que la flor de campo, estas romarem.
Danco. Konegue, Dankon, Regina. Legal, muito bom. Muito ilustrativa a sua participação, também musical, né? Mas vamos lá. Danco. Eu espero que nas próximas edições de cursos você venha de novo sempre nos contribuir com essa voz que você tem aí e que a gente possa até avançar no mérito também montando pequenos diálogos, né? Esquetes. Não é isso, Júlio? Pode ser interessante, né? Quem sabe? Bom, gente, vamos fazer aqui uma correção Júlio, histórica. mesmo a poesia, Ju. Poesia, muito bom. Muito bom. É, pessoal, vamos fazer uma correção aqui, diplomática, antes que se inicie uma guerra mundial. Não é Camerunio que o Ludas com argentino não. Ó, vou até escrever aqui. É Cameruno. Ne Camerunio Ludas contra o argentino sede. Ó, vou até escrever mais completo para ficar mais claro. Que o Ludas contra o la lando de Sudamérico Pio estas México. Ne Camerunio, México. Que o Ludas contra o Lalando de Sudamérico num fala agora, num Pio estas México. Agora veja só. Oi? Ludas contra. Ludas estas joie contra estas contra la dua vorto. Veja só, Lude quer dizer muita coisa. Lude Yes. pode ser jogar, pode ser brincar, e pode ser também interpretar em teatro, né? Uhum, sim. Então, nesse caso aí, joga contra. Fala que as duas palavras elas ficam um pouco distantes em si, entendimento assim. Não, dá para entender, mas quando você fala assim, luta, tipo, Ludas contra, joga contra. Aí, ó, tá claro. Ludas não, contra. tá claro. Tá claro, mas eu falo que parece você brincar e ao mesmo tempo contra algo, contra alguém, entendeu? Bom, aí já é uma questão filosófica. Isso Aí, se for entrar nesse mérito aí, a gente hoje passa a noite aqui. Não. Mas eu acho interessante a sua provocação aí. Legal. Né? Mas na prática do dia a dia, você pode dizer lude no sentido esportivo. Esportivo. Porque no esporte existe também os adversários, né? É quase uma guerra, só que não é uma guerra, porque não existe a intenção de um destruir o outro, mas só de vencer o outro, né, no esporte. Por isso que se usa lude contra. Agora, se fosse guerra mesmo, né, aí seria militas. Se fosse o caso, né? Militas com batalhas, né? Mas no caso aqui... Contra o I também, não é isso? Aí seria bem apropriado, mais ainda. Mas se você quiser dar uma suavizada, eu senti que você não gosta de ser contra. Você pode suavizar o discurso. Ludas com. Ludas com. Mas não em parelha, não em parceria, mas contra, a gente sabe. Joga com o país. A gente sabe que é uma batalha em campo. Mas aí você pode usar, ao invés de contra, com. Uma batalha saudável.
na esportividade, né? No fair play. Agora, vamos aqui para a questão México. Eu nunca gostei de chamar o México de México. Aí vocês podem dizer, sim, e Kiko, e os esperantistas do México ficam sem dormir, sofrendo, porque José Newton não gosta de usar México. Não, hoje está assim, bem acostumado a se falar no esperantuio México. Mas Zamenhof, ele introduziu, foi Mexiquio. Eu acho mais lógico. Porque quando é país, né, cuja capital tem o mesmo nome, aí geralmente fica assim. Aí é o país e aqui é a capital. Deveria ser assim. Deveria. Como ocorre aí por aí em muitos países e até estados federados, como São Paulo. São Paulo, o estado é aqui. Estado. E a capital? São Paulo. E o estado de Nova York, lá nos States? Nova York. Nova York é o estado, é o estado. E a capital disso tudo? Nova Nova York. Nova York. Nova York. Rio de Janeiro é o estado. E a capital? Rio de Janeiro. Então, eu entendo que, Não no sabia caso essa do México, diferença, não. não é? Não conhecia essa diferença, não. Parecia tudo igual. Interessante, né? Em português, né? Em português é. Não, Mas no em Esperanto eu Esperanto, não não. sabia que era assim. É isso. Eu não É, sabia. pois é. Agora, Era tudo igual. no caso do México, não vingou a introdução do próprio Zamenhof. Foi ele quem criou o Mexiquio. Por quê? É porque há uma outra tradição. No Velho Mundo, os países terminam em O, certo? Perdão, terminam em Io, certo? Io, no Velho Mundo. Francio, Anglio, certo? Hispanio, e por aí afora. No Novo Mundo, que é aqui, a América, geralmente os países terminam só em O. Argentino, Brasilo, Uruguaio, certo? Embora alguns países terminem em IO, porque já na língua nacional está em IO mesmo, não vai se mexer com isso, né? Colombio, certo? Bolivio, mas porque já na língua nacional está em IO. Aí fica difícil mexer nisso aí, deixa quieto. Agora, no caso, então, de Mexiquio, não vingou. Ficou o quê, então? No caso, Mexico. E devia ser tudo igual. Mas Como os aí, outros. sabe qual é o problema? Eu acho que os esperantistas intelectuais, esse pessoal mais sabido, resolveu entender que não é velho mundo, o México está no novo mundo. Então não caberia para o México IO. E aí eles resolveram, enfrentando os Zamenhof, qual é o problema? Olha eu criando Cisane. Enfrentando, o país ficou assim, Mexico, e a capital ficou, não, Mexicurbo, Diferente. cidade do México, que, aliás, é também usado em língua nacional.
A gente chama em português cidade do México. Né? Só aconteceu com o país do México só? Essa mudança Não, aí? Só o não, México? pode ter outros, mas eu não lembro agora. Ah, Mas a cidade do México é a capital do México, certo? É a maior cidade do México. E aí, mesmo em português, certamente em espanhol também, né? Ficou Cidade do México. Ao pé da letra, Mexicurbo. Então, eles preferem. deve ser por isso que essa mudança aí. Não, agora já foi. Agora já está instalado no Esperanto. Quem é que vai mexer mais nisso? Ninguém pode mexer. Deixa quieto. Muitas décadas, México. os próprios esperantistas... Então, certo é México. Passou a ser o certo, né? Por imposição das autoridades linguísticas, inclusive, certamente, dos esperantistas mexicanos, que resolveram dispensar o uso que o Zamenhof fez. Porque se dependesse de Zamenhof, seria Mexiquio, e aí talvez a capital fosse Mexico. Tá vendo como muda, que não deveria mudar, né? Como o ser humano modifica. Menina! É uma boa briga, Mas deixa Porque quieto. quem criou deveria ser como foi. Como o Zamenhof. Mas o problema é que o próprio Zamenhof, ele introduzia como sugestão. Era um homem humilde. Ele introduzia para análise, e ele dizia assim, o uso é quem vai definir. Né? Ele era pessoa humilde. Sim. Ele era humilde, ele não impunha, ele não se achava o dono da língua. Ele não ditava as regras. Ele só ditava a gramática fundamental, né? Isso aí, ele deixou essa contribuição aí, propondo que ninguém mexa. Agora, nomes, ele introduzia ali, mas sempre cauteloso, e dizendo que o tempo iria definir e tal. E, no caso, Mexiquio não vingou muito. Não vingou muito. Hoje é Mexico mesmo que está aí no comando. A evolução de Zamenhof, né? Quanto ele foi evoluído, por isso que ele foi preparado, né, para não era um homem sabe tudo, nem sabichão, né? Era um homem superior, uma alma elevada. A alma elevada, realmente. Então, ele foi inteligente. Agora, um Zé da vida, eu gosto de seguir muitos modelos do próprio Zamenhof, se ainda estiverem em voga. Se você olhar no Plena Ilustrita Vortaro, você vai ver lá Mexiquio também. Aí você pode usar ou Mexico ou Mexiquio, porque está no dicionário. Se está no dicionário, não foi revogado. Então, não importa, pode falar qualquer um. A lei lhe autoriza. Que lei é essa? O dicionário. Não ficou arcaico, né? Porque quando a palavra fica arcaica, ela sai do dicionário. Mas nesse caso não saiu. Então, é usável. Se você quer prestigiar a ideia do próprio Zamenhof, você usa e ninguém poderá lhe criticar. Porque você está amparada na lei. Você está amparada na lei. Agora. Oi? Você fez uma boa pergunta agora. Alguma palavra já saiu do dicionário Esperanto? Por falta de uso? Sim, já, porque saiu não do dicionário, né? Porque o dicionário não introduz palavras, reproduz, né, palavras que já está na literatura. Então, saiu da literatura. Muitas palavras deixaram de ser usadas. Mas não assim aos montes, né? Algumas. O próprio Zamenhof deixou de usar algumas, passando a usar outras no lugar, mais ajustáveis. Como, por exemplo, o adjetivo cara. Cara, ele chegou a usar
como sinônimo de multe costa, ou seja, caro no sentido de custoso. Mas depois ele mesmo deixou de usar e passou a usar multe costa, alte costa, certo? Aí o povo seguiu, aí virou arcaico mesmo, né? Você não pode usar Então, hoje cara, fica errado. então é a mesma coisa do Mexiquio. Não, sabe por que não? Porque o mexiquio continua no dicionário. Aí as outras palavras não continuam mais. Muitas ficaram arcaicas. Sim. Ou pelo Entendi. desuso total mesmo, o desprezo total da comunidade esperantista, ou porque o próprio Zamenhof deu exemplo não usando mais, como o pronome pessoal si. Si é um pronome, e eu mesmo nunca não falei dele aqui ainda, mas ele foi criado pelos Zamenhof, aqui, ó. Si quer dizer o quê? Tu. É no sentido bem íntimo. Quando se trata de pessoas íntimas, você usa si, equivale ao nosso tu. A gente não usa tu na intimidade. Sim. Então, em Esperanto é si. Mas foi substituído gradativamente pelo vi. O vi, em princípio, seria mais formal, porque vi é vós me ser, vossa mercê, o senhor, a senhora, vós me seis, os senhores, Então, as não usa senhoras. mais si, né? É mais social, vi. Agora, si é dentro de casa. É na Então, melhor não intimidade do falar. lar. Não, é na esquina, na roda de amigos. Aí você pode usar si. Mas hoje em dia, caiu em desuso total. Então, mas está no dicionário ainda? Deixa eu ver aqui se ainda está. Porque se tiver, você pode usar, viu? Eu garanto. Eu até pago a multa. Ih, rapaz, o pior que está no dicionário, mesmo o próprio Zamenhof tendo desusado, mas está aqui no dicionário, si. Porque o Zamenhof, ele mesmo depois escreveu, pessoal, use vi, não use si. Ele falou claramente, prefiram fi. Então, não foi nem questão de desuso, foi de recomendação. Mesmo assim, o povo continuou usando. E até hoje, se vocês olharem aí no PIV, vai estar lá. Mas aí eu não uso, não. Se o próprio Zamenhof deixou de usar, né, e recomendou o uso de vi, eu acompanho o voto do relator. Desde que esse relator seja o próprio criador da língua. Porque se for outra autoridade aí, para eu seguir, aí tem que passar pela rezadeira primeiro. Ai, ai. Mas vamos lá, então, né? Vamos ver aqui agora. Na Bahia, ninguém fala tu, só fala você, né? Ah, sim, é. Mas tem estado no Brasil que ainda usa o tu. Mato Grosso, no Pará, no São Pará, Paulo. São Paulo, algumas regiões de São Paulo, né? A gente usa tu aqui só numa extrema informalidade mesmo, quase como um jargão, né? Nas esquinas. Tu é besta, rapaz. Por aí afora. No sentido meio pejorativo, né? Então, vamos lá. Aqui tem um exemplo de nossa estrutura com kill. A gente vai apagar aqui agora e vamos ver isso aqui. Como completar essa lacuna? Ó. Prepositio signifanta accompagnam. Eu poderia escrever aqui diferente, ó. Só para esclarecer aquele exemplo que a gente viu que você pode botar por duas orações.
preposicio, quio signifas, certo? Olha aí, outra maneira de você dizer. Ao invés de você usar signifanta, não, quio signifas. Agora, observe o detalhe aí, viu, gente? Mesmo uma coisa simples assim, ó, você bota vírgula. Em português, não. Em português, você não bota vírgula. Preposição que significa. Não é assim? Em português? Sem vírgula. Preposição que significa. Não, mas em Esperanto, bota. No bom Esperanto. Aquele Esperanto de livro. Aí vocês já perguntam, peraí, o que é isso? Existe o Esperanto verbal ou oral das ruas e existe o Esperanto de livro? Não confunda nossas cabeças, podem dizer. Né? Não, veja só, gente, a questão é outra. O Esperanto de livro é uma expressão que eu estou entendendo aqui agora. Não existe isso. Não existe o Esperanto culto ou Esperanto popular. Não, o Esperanto é um só. Exemplificado de forma mais, vamos dizer assim, ricamente encadernada nos livros, mas é nos livros também onde se vê o Esperanto comum, o Esperanto popular. A gente não aprende Esperanto popular nas esquinas, nos encontros, em casa. Não, a gente aprende o Esperanto, o bom Esperanto popular também nos livros. E os livros têm exemplos dos dois níveis de Esperanto. Aquele mais culto, mais bem trabalhado, e aquele mais direto, mais simples, mais resumido, mas está tudo na literatura. Daí a importância de a gente ler muitos livros, não só para ficarmos cultos, mas para aprendermos as formas também triviais de comunicação em Esperanto. Está tudo no livro, certo? Quem quiser falar realmente o Esperanto amplo, completo, em vários níveis, certo? Bom, e aí é o quê? O que é que se bota aqui? Prepositio signifanta accompagnam. Olha que está bem típico do Esperanto isso aí, ó. Com kiu vi festas, com kiu vi festas, com quem você festeja, assim você é. Pia viestas. Rapaz, isso aqui é para botar na moldura e botar na parede. É aquela frase luxuosamente encadernada. É o Esperanto típico. O bom Esperanto é isso aí. Com kiu vi festas, tia viestas. Ou seja, com quem você festeja, é assim que você é. É assim, tal você é, tá vendo? Tal? Não, você aí já quer dar um toque de nobreza. Pode ser. Assim. Por que não? Pode ser, né? Ficou legal sua tradução aí. Porque você também quis ser uma tradução próxima do que está aí, né? Na forma em Esperanto. E caiu legal sua alternativa. Tal você é. Mas em tradução cultural, como é que eu botaria isso aí? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Quem você é? Porque eu traduziria assim. Porque aí se trata praticamente de um provérbio, não é? Por isso que está essa forma, assim, às vezes, meio estranha. Com que o vi festas, tia viestas. Está meio proverbial, né? E o provérbio geralmente tem uma estrutura não tão corriqueira. Há um jogo de palavras, uma troca de palavras que às vezes causa espanto. Mas é Esperanto puro, destilado na origem. Isso aqui, certo? Vamos ver agora uma outra, deixa eu ver aqui na lista.
Ó, eu estou pegando do livro, viu? Se vocês já estudaram no livro didático aí durante a semana, não vão estranhar. Em grado ao quanto supera e io alia. Compreenderam aí o significado que está vindo no começo? Em grado, ou seja, em grau, né? Ou quantidade superior a alguma outra. E io alia. Gostei também, viu? Isso aqui é Esperanto puro. Ó. E preposição coringa, que se bota quando não se tem uma preposição específica. Certo? Mas você pode usar aqui no lugar do ie, querendo, né? Ol. Pera, ol, io, alia. Certo? Mas aqui o autor preferiu botar ie. Tudo bem. Está aprovado. Você quer dizer que é em grado, em grão ou Grau, em grau. grau? Ou quantidade superior a uma outra. Outra qualquer, né? Porque aí está comparando. Sim. Né? Só que é um comparativo de superioridade. Por isso que eu disse que ol, que é comparativo de partícula de comparativo de superioridade ou inferioridade, pode ser usado no lugar do ie. Em grado ao quanto supera ie o alia. A pergunta, então, é essa. Tu desiras... O que eu boto aí? Tchan, 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 tchan. Da pano. O que vocês me dizem? Porque a ideia é que já se comeu antes, né? Pão, mas aí o dono da casa pergunta por uma questão. Exatamente. Nesse caso é pli. Tu me desejas pli da pano? Nossa, tá querendo saber. A preposição aí, né? Nesse caso aqui, essa preposição dá da ideia de quantidade. Ah, Né? por isso que é por mas Por isso que se botou dá. Né? Tu me desejas pli da pano? Você quer mais pão? Em resumo. Olha aí como muda a nossa maneira de falar. O pessoal fala assim aqui. Quer mais pão? E pronto. Agora, em Esperanto, que é uma língua bem arrumadinha, estruturadinha, bonitinha. Tu me desejas pli da pano? Porque essas fórmulas você vê na literatura. O problema muito é esse. A voz muda, né, José Nilson? Não, mas veja só, Júlio. Você falou com duas vozes aí, você falou português e esperanto. tu me desejas que dá arquivo. Veja só, meninas. O Esperanto, vamos dizer assim, mais culto, se é que existe isso, é o da literatura clássica, que continua atual. Não houve reforma na língua, certo? Então, quem quer ler o Bom Esperanto vai procurar 1905, 1906. Vai procurar ler os mestres, Julio Bag, né? Claude Piron, Grabovoi. Ele na poesia. E aí é que está. Esse material literário deles continua em vigor? Continua. Você deve utilizar nos dias de hoje? Sim. Sempre que puder, utilize. Restaure e mantenha viva a linguagem
desses livros de 80, 100 anos atrás. O que não quer dizer que a gente não possa ampliar as formas de dizer. Porque existem formas de dizer mais atuais que foram pensadas por autores atuais, mas nunca desobedecendo a gramática fundamental. Essa é um totem eterno. Você pode inventar novas formas de dizer, mas coerentes com a gramática. Aí é que está o tchan. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, para fechar. Em português, por exemplo, existe o português culto, antigo, o português culto atual, existe o português popular ou, sei lá, coloquial antigo, e existe o português coloquial atual, que não necessariamente é certo. O português hoje é esculachado. A gente simplesmente menospreza a nossa língua em suas estruturas formais. E observe que o português culto de hoje já é o popular de antigamente. Quer dizer, há uma reforma na língua sutil, não imposta no gabinete dos gramáticos, mas no uso cada vez mais desleixado da língua. Claro que o português é mais preservacionista do que o inglês, por exemplo, né? No inglês se muda muito mais. Agora, em Esperanto, o Esperanto, vamos dizer assim, conversacional, ele não se afasta muito do bom Esperanto, das grandes fórmulas expressionais surgidas entre os grandes autores do início do século passado, inclusive e principalmente Zamenhof. É aí que está o diferencial e que nos impõe o dever de ler sempre, desde os clássicos até os atuais. É quase um dever de ofício. Todo esperantista tem que estar sempre lendo um livro. Qual é o livro que você está lendo atualmente? A pessoa pode não ter tempo nem de ler a Bíblia, mas tem que ter um livro em Esperanto em leitura. O que não quer dizer que a pessoa esteja lendo agora, hoje, nesses dias, às vezes a pessoa está viajando, está numa correria aí, mas tem que estar sempre com a página marcada onde parou, que é para dar continuidade a qualquer momento. O ideal é ler de uma forma regular. Por exemplo, eu vou ler esse livro 10 páginas por dia, nem mais, nem menos. Pronto. Esperanto sumo. Sumo. Fazer do Esperanto Sumo uma prática constante. Yes, Aí a pessoa lê... Della terra vivo. Exatamente. E a gente lê sem sacrifício. Yes. Porque vira um hábito. Não é isso? Yes. Então, vamos ver aqui uma outra. Deixa-me ver. Uma outra muito boa, bem elaborada, que é esta daqui. E aí? En ala está louco. En la play ala está louco. Mi estares super sur la monto cai rigardis mal supren. Que beleza. Eu chego e me emociono. Eu me arrepio quando vejo uma frase bem esculpida. E aí? O que é que vocês dizem? Como preencher esse campinho aqui? Tem coragem? Super. Como? Não. Não exatamente. Porque quando se diz super, quer dizer acima, sem toque.
né? E, no caso aí, a ideia é que a pessoa não estava planeando ou sobrevoando sobre o monte, não. Super. Não, é isso que Regina falou, não é o caso. Porque ele estava no monte. Aí, ó, em Ala tá louco. Em La Pleiada tá louco. No lugar mais alto. No, Isso. no cimo. No Isso. cimo. Então, Mistares, eu estava de pé, né? Eu estava, em resumo. Aí, vou adiantar, porque não é muito usada essa expressão, certo? Mas decore que vai cair no Enem. Supre, ó, Super. supressur. Se você disser sur, a casa aceita. Ó, se disser só sur, tá certo, mas não no mesmo sentido. Quando você diz sur apenas, você está dizendo que estava no monte. Mas em que parte do monte? Aí não se sabe. Estava no cimo ou estava nenhum dos lados do monte? Porque tudo é sur. Em português, a gente usa sobre quando está em cima mesmo, né? Quando está do lado, a gente geralmente diz nu ou na. O quadro está na parede. A gente não costuma dizer o quadro está sobre a parede. A lã está no teto. A gente não costuma dizer sobre o teto. Certo? Mas em Esperanto, sur pode ser em cima ou dos lados. Em um dos lados. Mas nesse caso aí, a ênfase é que eu estava em cima mesmo, no cimo, na parte mais No alta do centro, monte. no Não, eu centro estava do na mundo. parte mais alta. Não, a ideia aí dessa frase é que eu estava na parte mais alta. É o que está dizendo aqui, ó. Em nada está louco. Em la pleiada está louco. No lugar mais alto. Mais alto. Por isso que ficou legal dizer supre. Supressur. Reforçou a ideia de que é no cimo, no topo. No topo. Por exemplo, o gato está dormindo sobre o muro. O que é que você imagina quando ouve isso? É que ele está na parte alta do muro, né? Deitado. Aí é um exemplo. Lacato dormas supressur la muro, né? São detalhes, mas o Esperanto tem essas riquezas de detalhes, né? Vamos ver uma outra aqui. Se eu acho uma legal aqui para distribuir com vocês. Achei aqui o 4. O 4 é esse aqui, ó. Olha aí, o que é que vocês entendem quando vem uma definição dessa? Longa, maldica, recta obiecto, ofite el metallo. Viram aí? É o que é. O que é o que é? É longa, maldica, recta, ofite el metallo. O que é que vem à mente de vocês nessa Longa, charada aí? recta, objeto, É quase uma metal. charada. Ofite, frequentemente, De metal, metal, é? Metal, é metal?
Desligou aí, José? Microfone? Minealdas. Miniparoles. Miniparoles. Longa matica recta objecto. Ofte el. Ofte el. Josinha do Caio. Do que vi povas Kant, Regina, Regina. Que vi povas Kant, Letia. amigo. Que fares no Que vi povas Kant, alia muzikon. Você pode cantar outra música? Deixa eu ver se eu acho aqui, porque estou sem a cópia, eu só quero uma cópia. Pode ser outra poesia? Yes. Encontrei uma música aqui. Você conhece essa em urbo sub pluvum em camparo? Eu não sei cantar, não. Não lembro da melodia. Eu já ouvi. Depois prepare ela aí para nos abrilhantar, por favor. Boneghe, via Vênus. Vai ser uma boa. Né? Sim. Lá Camelo sumiu. E aí? A imagem sumiu. Opa, peraí, cadê você a imagem? Não pode sumir. E agora, pegar aí? Yes. Claro. Eu quero isso aí em português. Como é que fica? Como é que fica? Que pode... Olha como eu já comecei dizendo que. Porque que é a nossa maneira... Por ir é ir, embora. Ir é ir, por ir é ir embora, é? Embora, justamente. Porque ir é quer ir, né? Mas for ir é ir para longe, ir embora. Partir, vamos dizer assim, né? Tem liberdade de ir e vir. Eu quero ir embora. Então, pega a mala, que eu não sou empregado, não sou escravo, né? E aí eu vou embora. Então, tem direito, nem que vá com a mão adiante ou outra atrás, mas vai embora. Então, mas eu quero que vocês fixem primeiro, kill, ou seja, em português a gente diz o quê? Como quem pode, Quem ou que pode. Pode ser também. Agora, em Esperanto é kill. Kill povas foriri, aquele que. Aí eu posso até dar uma complexizada. Posso botar aqui assim também, ó. Kill, opa. Cadê? Opa. Aqui, ó. Kill. Olha aí. Gostaram dessa combinação? Kill. Yes. Em português, aquele que. Aquele que. Kill povas foriri. Eu já usaria, porque eu gosto da coisa chique. Meu Esperanto é ornamental, é dominical. Então, Ficou chique. eu já botaria um classicista, né? Tio que o povo aspuriri, Celi, Xi,
audi volas. Ou seja, se ele, ela, ou ele ou ela, para objetos animais, quiser. Então, ele é o quê? Libera. Peraí. Ele pode, Isso aí. se ele pode ir embora, então ele é Libera. 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 Ele não é prisioneiro. Libera. Ele tem Libera. liberdade de ir e vir, É, de se deslocar para sempre, indo embora. Né? libera. Livre, é? Livre, justamente. Ah, Josanito, em la exemplo antal nine parou esprit la fino do vi scribas la god stangon. Stango. Stango estas ĝuste objekto longa maldika kaj rekta. Cá em Stango. Portugal língua, que eu estas tio. Aí pode ser vara, bastão, isso. metalo. De metalo, né? Geralmente. Metalo, né? Geralmente. Pode ser uma vara. Oftel metal. Yes. Agora, vamos ver aqui a sexta. Cadê você, sexta? No sábado. Estão vendo aí? E aí? Com relative alta temperatura. Isso aí todo mundo sabe. Aí é fácil. Vá. Né? Vá. Com relative alta. Se la temperatura estas alta, do Vá. la afero estas Varma. varma. Vá. Olha que eu disse afero, viu? É bom deixar isso registrado na ata. Eu disse afero. Porque o que é afero? É tudo que existe. Ambiente, água, né? Pode ser um animal, pode ser uma pessoa humana com febre. Então, eu uso afero porque é genérico. Certo? Com relative, se afero estas com relative alta temperatura de estas varma. Observe aí que eu disse de. Apesar de afero ser genérico, servindo para tudo, inclusive para seres humanos, mas na hora do pronome eu uso de. Porque eu não sei que afero é, então eu uso o meu pronome neutro de. E carro. Percebeu? Se eu soubesse que era uma pessoa, aí eu ia botar ali. Ó. Homo, pessoa, com. Aí por que eu boto li e não xi? Porque homo, quando a gente não sabe qual é o sexo, a gente usa li. A gente não sabe qual é o sexo desse ser humano aí. Pode ser mulher, pode ser homem, a gente usa li. Voltando então para aquele tema. Resumindo, li não é só ele, do sexo masculino, não. Li é também quando o sexo não é claro, não é definido. Inclusive, Deus, os Amenof, usou como li
na Bíblia. Entendeu? Mas nesse sentido, né, que você fala, quando não é definido, né? É, exatamente. Então, tem essas nuances de detalhe, certo? Li estas varma, ele está quente, ou seja, li estas com febro. Ah, Se a gente souber que é mulher, she, estas com febro, certo? Se for o contrário, às vezes está com hipotermia. Então, mala varma. É só inverter, né? Aí, no caso, ele está malvarma, né? Vamos ver aqui mais outra, o sétimo. É bom a gente debulhar essas frases, que isso aqui é o Esperanto mesmo da vida real. Né? Aliás, uma das formas da gente absorver o Esperanto bem... essa malvarma. Tu vi essas malvarma? E me titi, né? Titi, estas plumas. Vi volas dire che la temperatura em via quartalo estas malalata. Deixa eu ver. Teti em que que vassalo essa mal alta Vido, temperatura. foi bom você chamar a atenção. Se você está usando uma frase sem sujeito, aí você diz adverbe, malvarme. Em minha quartalo, estas malvarme. Está frio. A gente não sabe o que é que está frio. Então, você diz com advérbio. Em minha quartalo, estas malvarme. Agora, se você quiser dizer o que é que está frio, no caso a temperatura, aí você usa adjetivo. La temperatura estas malvarma. São os detalhes, né? Detalhe, realmente, porque o verbo acompanha de verbo, o substantivo, o adjetivo. É acompanhado pelo adjetivo. Olha aqui outro. Ligado. E aqui? Como é que está isso aqui? Bola. Manda, esta. E aí? Plu. Nesse instante a gente usou pli da pano. Chuvivulas pli da pano, quantidade. Aqui a gente pode usar plu ou pli. Qual é a diferença entre plu e pli? Plu tem a ver com duração. A pessoa está comendo, de repente não quer continuar comendo. Não importa se está satisfeito ou não. Simplesmente não quer. Ou até não pode continuar comendo. Aí é plu. Agora, se for quantidade, só já está satisfeito. A barriga já está cheinha. Aí é pli. Certo? Mas, nesse caso aí, o autor da frase teve a ideia na cabeça dele de duração. Por isso que ele botou plu. Se vinevulas mande plu, se você não quer comer mais, no sentido de duração, porque tem que partir agora, né, para ir para o trabalho, a pessoa ainda está com fome, mas tem que ir embora para trabalhar.
Não tem nada a ver com quantidade, mas é com duração. Então, vi estas... Sana? Sana. Não. Não. Olha, Sana sana, não. Sana é saúde. É fácil, sana né? é saudável. Aqui é sata. Sata, que é satisfeito, né? Então, em outras palavras, qual é o que deveria ser sido usado aqui? Que tem a ver com contentamento. Já estou satisfeito. A minha barriguinha já está cheinha. Então, seria pli. Caberia melhor. E... Assentaria melhor. Se vi nervuras mande pli, então vi esta sata. Mas aí, nesse caso, não quer dizer se você não quer comer mais, então você está satisfeita. É. Esse mais é no sentido de quantidade. Mas veja só, Júlio, eu entendo sua ideia. Pode ser plu também nesse caso. Porque se a pessoa não quer continuar comendo, mesmo tendo comido pouco, mas é porque já está satisfeito também. Tem pessoas que se satisfazem com pouco. Sim. O francês a gente usa plus. Aí, nesse caso, é plu. Eu não quero continuar comendo. Sim. A minha satisfação não é pela quantidade, mas é porque eu como pouco e rápido. Estou aqui há 5 minutos, já não quero continuar mais comendo, já estou satisfeito. Mesmo tendo comido 2 colheres só desse soufflé. Então, são nuances. Vamos dizer que as duas formas, então, estejam certas. Depende da nuance de sentido. Né? E no lugar de sata, poderia usar plena? Não. Metaforicamente, até assim, né? Mas, poxa, a gente geralmente não diz assim, né? Diz em português, já estou cheio. Mas em Esperanto não é da cultura esperantista dizer. Dessa Né? forma. Não é da maneira de falar típica do Esperanto. Uhum. A gente diz o quê? Sata, quer dizer, já não estou mais com fome. Porque este sata significa estar satisfeito no sentido de alimento. É bem claro, sata. Mal sata é estar com fome. Mal sata. Sata está de barriga cheia, sem fome. Então, a gente vai de acordo com as circunstâncias. Eu já me sinto satisfeito. Ou seja, não quero mais nada. Mi jam sentas min sata. Bom, vamos ver se dá tempo. Não dá mais tempo, não. Vocês vão pegar o restante e decifrar em casa, materialmente falando, porque vocês estão em casa aí, mas para todo efeito estão aqui, na nossa sala virtual. Mas aí vocês... aquele restante da lição 4, procurei, não encontrei. Que você deixou. Não me pediu? Por que não me pediu? Ficou acanhada, não foi? Não, por questão de tempo mesmo. Ah, bom, não passei com tempo. Você está na correria. Gravação. Do desdevido, farto bone, ravo bone, gingavedonta sapato, bonegue, diz.